Estamos de volta com mais um Tecnopolítica Conjuntura. Eu sou Gabriel de Moraes. Eu sou Sérgio Amadeu e também E estou aqui hoje, nesse Tecnopolítica. e hoje a gente se reuniu mais uma vez remotamente para comentar uma questão, Sérgio, que talvez quem nos assiste se lembra, né? Em novembro de 2024, uma empresa chegou no Brasil e ela começou a coletar a íris das pessoas, né? Isso foi em vários pontos na cidade de São Paulo, em shoppings, e era feito o escaneamento, né, da íris. E em poucas semanas já havia dezenas de milhares de pessoas que tinham a íris escaneadas, e em troca elas recebiam um valor monetário que era em criptomoeda, inclusive. E aí a questão que fica hoje, né, em 2026, onde que foi parar os dados da íris coletada dessas pessoas, né? Então, Gabriel, é uma boa pergunta. Onde foram parar os dados da Iris? A Iris, ela é um dado que você não muda. Ela não é uma senha. Quem entrega os dados biométricos da sua íris, porque não é uma foto do seu rosto. A empresa, que na época, ela mudou de nome, tá, Gabriel? Ela se chamava WorldCoin, ela mudou de nome só para World, ou Mundo. Né? Ela é a empresa do Sam Altman, mais outros investidores, e ela dizia que estava coletando a imagem e a biometria, ou seja, a métrica da íris de cada um, que é diferente dos demais humanos. Ele dizia que estava coletando isso para poder, na rede, Gabriel, identificar um humano e saber diferenciá-lo de uma máquina, ou de um robô, ou de um software, né, de uma IA. Então, ele dizia que ele queria... Olha a loucura! Ele queria coletar a íris da população da Terra. Isso chamou atenção, porque a íris é tal como o DNA, não é uma senha, gente, é uma coisa que não que te identifica de uma maneira muito precisa, muito precisa. Ele tem um dispositivo que ele criou de escaneamento ocular que chamava Orb, né? Aí ele escaneava a íris e depois ele conseguia, com as dificuldades que tem as câmeras dos celulares, da internet, ele conseguiria, a partir desse escaneamento, quando a pessoa se apresenta diante de uma tela do computador, eu acho que ele tinha como a tecnologia era de capturar essa imagem do cara e tentar comparar com a base de dados que ele tinha de algum modo, né? Pois bem, isso foi proibido na Europa, foi proibido no Quênia. No Quênia foi destruído a base de dados dele, a justiça queniana mandou destruir. Mas o Brasil é o Brasil, né? O Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela lentamente caminhou, né? Porque ela é muito lenta, muito difícil, muito complacente com as Big Techs e complacente com uma empresa de vigilância completamente opaca, que a gente não sabe o que eles queriam, Gabriel. Então, a NPD mesmo assim suspendeu o processo e colocou sob averiguação, né? Então, mas a pergunta é, cadê os dados, né, Gabriel? O que é feito, o que foi feito com os dados? No dia 24 de abril agora, eu ando indo atrás desses dados, né, do caminho de rato aí, para ver por onde eles foram, eu descobri que a BBC, ela e uma série de ONGs também estavam atrás disso, e ela disse que eles realizaram um evento com outro nome. Eles agora, essa empresa do Sam Altman se chama World, ou Mundo, e eles realizaram um evento em São Francisco para apresentar as atualizações do sistema
de verificação da pessoa com base na íris, né? Para poder ser usado por plataformas já existentes. E duas plataformas que essa empresa, a World, está em contato, olha que curioso, é o Tinder, que é um aplicativo de namoros, né, de encontros adultos, né, e o Zoom. Olha que loucura. Então, ele já estaria fazendo injunções, o Sam Altman, porque ele disse o seguinte: nós vamos inverter a coisa para mostrar que a gente não está a favor da vigilância. Curioso isso, né? Um mecanismo claramente de vigilância, ele tenta insistir que não é. Mas ele disse nesse evento lá em São Francisco, que várias mídias cobriram, inclusive a BBC, é que eles passariam a fazer a entrega, a coleta, o armazenamento desses dados no celular dos usuários. Eles, portanto, teriam uma técnica de escaneamento e jogariam isso no celular dos usuários. Então, portanto, a gestão de dados da íris ficaria protegida. Mas, Gabriel, não é isso que... Repare que loucura, né? O que o pessoal diz, por exemplo, da Electronic Frontier Foundation, é que isso é um absurdo. Eles já tinham criticado, né, que o fato deles darem bitcoins em troca dos dados em países pobres, isso é quase que uma, vamos dizer, uma chantagem, né? O termo que eles usaram foi outro, né? É um suborno, na verdade, para você abrir mão de direito. Você é subornado porque você precisa de grana e aí você entrega um dado que é extremamente sensível, e isso violaria a ideia de consentimento informado, a ideia de que, pensa bem, é que o cara nem pode pensar, ele está precisando de dinheiro ali naquela hora, então ele se submete a um prejuízo no futuro que ele, claro, a pessoa não sabe exatamente a questão da violação de privacidade, o nível que isso pode atingir. E aí esse suborno funcionaria, né? Curioso isso. Mas o que a Electronic Frontier Foundation alega também é que você teria um mega problema se você perdesse o celular. Isso poderia cair em mãos de pessoas que iriam destruir direitos, burlar direitos, né? Realizar ações criminosas, e que, portanto, todas essas dinâmicas precisam ser muito bem controladas, porque se trata de um dado extremamente, como é que eu digo, extremamente sensível, né? Então, é mais ou menos isso. O que a gente sabe, então, com a pergunta original, é que uma parte desses dados foram destruídos, onde o judiciário ou as agências agiram com rigor e com ação policial, né, para que garantisse a destruição desses dados, mas no Brasil a gente sabe que a NPD não fez essa ação, nem fez essa exigência, né? Então, esse consentimento viciado, como é o termo que a Electronic Frontier Foundation usou para falar dessa técnica de dar Bitcoin em troca de uma biometria altamente sensível, a NPD desconsiderou isso, né? E atuou contra, mas atuou de maneira mais leve que o resto do mundo, né? O Brasil é um país bem complicado, viu, Gabriel, nesses aspectos, porque tem um grau de penetração de grupos que atuam em portas giratórias. Ontem eles estavam nas Big Techs, hoje eles estão no governo, estão
em aparatos de cultura digital. Então, essa porta giratória gera uma complacência indevida quando você tem que ser mais contundente, mais duro, fazer valer os interesses sociais diante de uma empresa que estava fazendo uma coisa, ou está ainda, né, fazendo uma coisa absurda, né? E só um detalhe, Gabriel, a Electronic Frontier Foundation alertou que essa nova ideia aí de custódia pessoal, que a empresa do Sam Altman fala, você vai ficar com o seu dado biométrico no seu celular, ela diz que isso também é uma transferência de responsabilidade de segurança, né, que passa a ter o celular dele como vetor de ataque, né? Então, o smartphone, se for comprometido, se o usuário for coagido, o dado biométrico vai estar lá, vai ser capturado, né, por quem tem interesses nefastos aí. Então, essa organização de defesa dos direitos na rede faz levantamentos extremamente contundentes, né? Além disso, existe a crítica dessa ferramenta de escaneamento de íris, que é o Orb, que é uma ferramenta que não é aberta, né? É um hardware completamente proprietário e que não dá para confiar cegamente nele, né? Então, eu queria colocar que a gente não sabe, principalmente no caso dos dados do Brasil, aonde eles foram parar. Gabriel, você não acha que não seria o caso das pessoas que entregaram esse dado, eles entrarem com um pedido na ANPD para poder recuperar esse dado e exigir que ele seja destruído, né? Eu acho que é perigoso. Eu me lembro que, se não me engano, em 2020, ou um pouco depois, a NPD ela tinha 50 fiscais. Aí até fui ver a pesquisa, pesquisei aqui quantos fiscais teria hoje aqui. Aí cerca de 150, até o início de 2026, operava com cerca de 150 funcionários. Então, imagina 150 pessoas para fiscalizar todas as situações de dados no Brasil inteiro, né? É um número bem pequeno, se você for comparar com por exemplo, técnicos do trabalho, né, que avaliam essa questão. Agora, teve até um momento que a NPD ela só tinha aplicado uma única multa. Isso até foi comentado num podcast que eu vi, chamaram um gestor da NPD e falavam sobre isso, né? Mas eu peço licença para ser um pouco Foucaultiano agora, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando no Foucault na discussão sobre biopolítica, porque o Foucault fala sobre essa questão de você gerir a vida das populações, né? Definir quem vive e quem morre, né? E a questão, ele faz aquela crítica sobre a estatística, né? Ela permite você gerir a vida das populações. E nesse caso, você transforma o próprio corpo da pessoa num dado técnico, né, que não pode ser alterado de forma alguma, e é uma forma ainda mais intrusiva, né, de biopolítica, né? E aí também a ideia de regime de verdade, né, que a partir do momento que você passa a usar isso, você determina que, olha, a única forma de você reconhecer que uma pessoa é uma pessoa de fato ou não é com a biometria da íris, né? E passa a se tornar um novo padrão da realidade, quando que, na verdade, existem várias outras formas melhores e mais respeitando mais a sua privacidade de fazer isso, né? É interessante isso, mas eu acho, sem dúvida nenhuma, é uma biopolítica, né? É uma atitude, mas veja, é uma atitude que não é tomada pelo Estado, é tomada por uma empresa que diz que está cuidando, né, vamos dizer assim, da validação do que é uma pessoa, né, da identificação, do direito a ser identificado como humano, do direito a não ser enganado. Mas eu queria dizer que essa identificação civil, ela é um elemento crucial da biopolítica há algum tempo, né?
a identificação principal, começa com a identificação das classes perigosas, né? Mas no Brasil eu queria aproveitar esse teu gancho e dizer que eu acho que a perspectiva que trabalha mais essas relações de poder disseminadas é a do Deleuze, que é um diálogo com Foucault, ele não se coloca contra, mas ele diz que a gente tem uma sociedade de controle. E olha que curioso, Gabriel. O controle, ele não exclui a vigilância, tá? Ele incorpora a vigilância. Essa vigilância que você está notando ou nas sociedades disciplinares sobre o corpo das pessoas ou sobre o corpo da população, né? Que aí seria a biopolítica, né? Mas esse controle que a gente tem hoje, olha que loucura, né? Ele no Brasil, ele adquiriu uma sofisticação impressionante. Pelo seguinte, Gabriel, você deve estar notando que o registro principal dos brasileiros hoje não é mais o RG, que era estadualizado, né, nas secretarias de segurança. Agora é um número que identifica, antes de mais nada, a sua condição de pagador de imposto, sua condição de, vamos dizer assim, alguém que tem que prestar uma conta com a Receita Federal, que é o CPF. E esse CPF, ele é fundamental porque ele é o número principal para o capital financeiro fazer todo o controle da população, controle de crédito e tal. Então, olha que perigo. Quando você vincula o número principal para você obter algum benefício da saúde universal do SUS, para você fazer qualquer coisa em qualquer área do governo, nós estamos sendo integrados por um número chamado único, que eu não sei porquê as pessoas acham isso uma maravilha. Eu acho isso um perigo. Mas esse número único, ele não é um número de um seguro social, não é um número de uma coisa que não permita eu saber que eu estou devendo no banco, entendeu, Gabriel? Ali não. O CPF vinculou toda a sua história financeira, sua história creditícia, toda a sua história como um elemento fundamental, o primeiro da cidadania. Então, por exemplo, se você coloca alguma coisa lá, você vai ter um bloqueio no seu direito, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar devendo o segmento financeiro e a sua família poder ter que ter um benefício social qualquer. Só que ao juntar tudo isso no CPF, não é a tua carteira de motorista. A carteira de motorista ou qualquer outro número não vincula você a uma situação financeira, a uma situação de regularidade em relação à Receita Federal ou de não regularidade. De regularidade em relação ao sistema de crédito dos bancos, o sistema chamada proteção do crédito, ou não. Então, assim, você está devendo alguma coisa, você pode ser bloqueado, porque o número que te identifica, o teu número identificador como cidadão, não é um número de cidadania, é um número do capital, é um número da sua capacidade de como pagador de imposto ou como uma pessoa que vive dentro das relações monetizadas, das relações bancarizadas, né? Então, eu acho, claro, isso é mais um elemento de constatação. Muito difícil você mudar isso hoje. Queria até sugerir aqui, ó, eu participei, tive a honra de participar de uma banca, eu até fiz uma postagem da Letícia Charraira. Ela tem esse livro aqui, ó, Gabriel.
Então, ela discute a questão do direito a ser identificado, a ter documentação civil. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra que esse direito de você ser alguém com documentos reconhecidos pelo Estado, que te consolidam a cidadania, os artigos que dão seus direitos e deveres na Constituição, ao mesmo tempo, ele pode, quando você adota uma postura desse tipo, subordinada à lógica do capital financeiro ou capital bancário, que começa essa ideia do CPF como o organizador de tudo, o identificador geral do cidadão, isso traz um problema muito sério mesmo, de retaliação àquele que deve, aos pobres. Porque, veja, em geral, classe média alta e rico, ele não tem esse problema de CPF, ô Gabriel. Ele não tem esse problema nenhum. Ele discute ainda que eles moram em coberturas que pagam mais de 20 mil, 30 mil de condomínio. Ele avalia se ele vai atrasar ou não. Ele não tem esse problema e ninguém vai fazer uma retaliação com esse tipo de pessoa, os bilionários do Brasil. É só você ver, né? A força que o Vorcaro tem, um criminoso, junto com o seu pastor da Igreja da Lagoinha, do Nicolas Ferreira. Os caras têm um poder descomunal de bloquear investigações, de dizer que todo mundo está comprometido, e na verdade não, quem está comprometido, eles comprometem partes das instituições para poder se safar, né, da farra que realizaram no nosso, e realizam no nosso país, né? Curioso isso, né? Ou seja, agora, mas aí está chegando uma data que é a data de resistência, não no Brasil, mas no mundo, que é o 1º de maio, né? Fazendo esse gancho, já que você queria comentar, né? O que vai acontecer nesse 1º de maio? Eu espero, é amanhã, né? Nós estamos tentando aqui, eu sei que esse episódio pode ser ouvido, visto em vários momentos, mas aqui, ó, nós estamos na quinta-feira aqui, antes do 1º de maio, né? Cara, o 1º de maio, esse especial no Brasil, ele é muito importante, viu, Gabriel? Porque ele é o 1º de maio da luta contra a escala 6x1. Olha só, Gabriel, eu vi um meme, Gabriel, que na verdade era um roteiro histórico. Como é que era o trabalho no Brasil? Na escravidão, a escala é 7 por 7, ou se você preferir, 7x1, como a gente está falando. Na verdade, o 1 não existe, porque a semana tem 7 dias, né? Nós então deveríamos colocar assim, 7x0, né? Porque não tem nenhum... O cara está à disposição, na verdade, ele é um corpo disponível para o trabalho não pago, trabalho escravo. Nós, anos depois, nós estamos na escala 6x1. No mundo onde tem IA, elevando produtividade, reduzindo o capital, a presença do capital variável dentro da composição orgânica do capital. Nesse mundo, eu vejo um líder do PL, esqueci o nome dele, o líder, um sujeito cínico que tinha vendido imóvel com dinheiro, diz ele que... Você lembra desse cara que deixou dinheiro no armário, dinheiro vivo, tinha mais de 430 mil reais, aí ele disse que tinha esquecido, um cara que esquece 430 mil reais. Esse cínico, esse cidadão que é pastor também, ó que curioso, né? É um enganador. Isso. Esse cara, ele tá lá na dele, atacando, dizendo, o moderno é trabalhar por hora. Se fosse contar as horas trabalhadas por ele no parlamento, ele não receberia o que ele recebe. A população precisa saber que um cara como esse é uma pessoa que defende interesses nefastos. E nós sabemos hoje que com os sistemas automatizados, Gabriel, nós sabemos hoje que o grande problema é
você tratar o avanço da nossa produção social socialmente, para que a gente possa reduzir a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, a gente deveria estar discutindo, não era o fim da escala 6x1 e entrar todo mundo na 5x2. Não, nós devíamos estar discutindo 4x3 e olha lá. Por quê? Porque se de fato nós avançarmos na robotização, na automatização, Gabriel, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar incorporar todo mundo. Incorporar todo mundo é manter o nível de salário e reduzir, na verdade, as horas de trabalho. Como que você faz isso? Quando você faz isso, o país avança. Por quê? Primeiro que ao manter a renda, você mantém a produção, o consumo, né? E você tem recursos para consumir os produtos que são produzidos aqui. Quando você faz o que um desqualificado, como esses que estão defendendo quase que a escravidão, que aliás queria só uma parte. Você sabe que o Milei, né, na Argentina, ele voltou ao século XVIII, XIX, onde ele coloca a jornada de trabalho de 12 horas, né? É assim, quem está nos ouvindo, jornada de trabalho de 12 horas não é nada moderno, é arcaico, é o que esse pessoal tem a oferecer. Então, se você, principalmente os jovens que ficam falando, esse negócio de direito eu não quero, não seja trouxa, os caras estão te enganando para meter a mão na tua grana, para te fazer escravo. Escravo moderno é o cara que trabalha horas a fio sem nenhum direito. Então, se você não tem direito, você é trouxa. Então, a luta do 1º de maio é a luta por direitos. A luta que diz o seguinte: olha só, os caras lá atrás invadiram nossa terra, tomaram as terras comunais, se tornaram grandes capitalistas. O que a gente está defendendo? Nós estamos defendendo o direito das pessoas não irem lá e reconquistarem tudo que era delas, porque é muito difícil fazer isso depois de tanto tempo. Mas o que a gente está defendendo é distribuição de renda e de poder. A sociedade rica é aquela que distribui renda e poder de maneira equânime. Essa conversinha que tem um marçal, um pato daquele que engana a trouxa, cobra 100 mil reais para levar o cara para Israel, num lugar onde ele diz que ele vai visitar uma terra santa. Esse panaca, ele engana as pessoas para quê? Ele engana as pessoas porque existe uma lógica que é preciso quebrar. A lógica de que você pode fazer tudo contra os outros, você não tem que ter humanidade, você não tem que ter ética, você não tem que ter direitos. E um dos direitos fundamentais é o direito do trabalho, o trabalho digno e decente. Trabalho digno e decente já passou da hora de acabar com o trabalho na escala 6x1. Então, 1º de maio, para quem não sabe, ocorreu uma manifestação, foi brutalmente reprimida no século XIX, foi no dia 1º de maio, e a partir dessa manifestação, onde pessoas morreram defendendo a jornada de 8 horas de trabalho, ela virou, começou a gerar, ela gerou uma indignação mundial tão grande que vários países começaram a aprovar jornadas de 8 horas de trabalho. Por isso que a gente comemora o dia 1º de maio. É a luta pelo direito ao trabalho digno e decente. É isso aí, Sérgio. Pelo fim da escala 6x1, eu só concluo pedindo a você que simpatiza com o nosso canal, que siga as nossas redes sociais, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos no próximo Tecnopolítica. Bye, bye, gente. Fique ligado no próximo Tecnopolítica.